E ela falou: não grite comigo. Sabe o que ele respondeu para ela? Isso aconteceu comigo, viu? Eu não estou aqui para criticar a vida dos outros, não, aconteceu comigo. Ela falou para o menino: não grite comigo. Ele falou: grito sim, o papai grita. Toma, né? Eu vou citar um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu era um menininho desse tamanho. Morava numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Taquá de Quinta. Alguns conhecem essa cidade. A cidade de Taquaritinga teve uma epidemia de varíola nos anos 60. O meu irmão mais velho adquiriu essa doença, varíola, que é uma doença que, graças a Deus, foi varrida da face da terra. Ela não existe mais. Mas até aquela época ela existia. E assim que o médico da cidade diagnosticou a varíola do meu irmão, ele já falou para o meu pai: pega os seus outros filhos e some dessa cidade, manda para casa da avó em algum lugar. E aí me levou eu e a minha irmã na época, ainda não tinha nascido o quarto filho, levou os dois filhos para a cidade onde morava minha avó, numa cidade não muito longe dali, chamada Borborema, cidade ali perto de Novo Horizonte, Vitinga, região do Bordado. E eu estava naquela casa da minha avó, devia ter uns 4 anos de idade, e a minha avó tinha uma empregada, né? Ela cuidava das coisas, tinha uma empregada doméstica. Na hora da janta, a empregada doméstica foi fazer o meu prato. Ela: o que você come? Em casa eu como arroz, feijão, uma mistura, duas. Aí então ela colocou arroz, pegou a coxa de feijão e colocou o feijão por cima do arroz. Só que em casa, minha mãe tinha o hábito de fazer o contrário: ela tem primeiro o feijão, depois o arroz por cima. A empregada fez depois o arroz e o feijão por cima. Eu não quero isso. Olha que curiosidade. É para ser o feijão, depois por cima o arroz. Ela: não, mas está na mesa. Não quero. Eu dei um chute nela. Por que eu dei um chute nela? Alguém sabe por que eu dei um chute na empregada da minha avó? Sabe por que eu dei um chute nela? Não foi porque ela me desagradou, não. Todo dia alguém me desagrada. Eu não resolvo os meus problemas na violência. Nem antes de ser cristão eu fazia isso. Minha avó me ensinou a dar chute na empregada. Minha mãe me ensinou a dar chute na empregada. Pelo menos explicitamente não. Mas eu dei um chute na empregada. Sabe por que eu dei um chute na empregada? Minha avó nunca me ensinou que uma empregada era um subser humano. Minha mãe nunca me ensinou diretamente que a empregada era um subser humano. Mas elas agiam como as empregadas, como se elas fossem subseres humanos. As atitudes que as patroas tinham com as empregadas, de tal forma que quando eu fui contrariado por uma empregada, a conclusão que eu tive é: o que esse ser humano inferior está me contrariando? Merece um chute, como se fosse um cachorro. E foi isso que eu fiz. Eu não fui ensinado pelas palavras ou pelas cobranças. Eu fui ensinado pelo exemplo. Quem tem empregada doméstica aqui? Só? Glória a Deus. Quem é empregada doméstica aqui?
Glória a Deus. Isso não acontecia na minha casa. Você almoça na mesma mesa que os patrões, não? Mas porque você não quer ou porque ele é imposto? Porque eles não moram na residência que eu Almoça com os patrões ou depois? Depois. Se você é cristão e é patrão, você tem que almoçar com a sua empregada na mesma mesa que você. É comum, né? Você come, enche a pança e deixa o arroz e o feijão para a empregada. Se não tiver mistura, não tem frito de novo. Isso que eu estou falando acontece ou não acontece? São exemplos cotidianos e pequenos que influenciam as nossas crianças, que influenciam a nossa família e que influenciam o nosso cônjuge e a nossa cônjuge. Às vezes o homem acha isso uma injustiça, mas não quer falar com a mulher, não quer contrariar a mãe dos seus filhos, não quer se meter na relação. Ela se meter na relação, contrariar a esposa na frente da empregada, isso é diferente, tá? Mas ir para o quarto, conversar com a esposa e dizer que ela passou dos limites, é outra coisa. Do mesmo jeito, um homem padrão, que aconteceu a mesma coisa com o empregado. A esposa chegar, chamá-lo para uma conversa e deixar claro que ele passou dos limites, que ele teve uma atitude não cristã, também é salutar. Nós temos que saber criar pelo exemplo e não pela cobrança. Quem cobra é o diabo. O diabo cobra. Quem dá exemplo é Jesus. Pastor Zé Wellington, quando alguém fala, vamos tirar a oferta, ele fala, a igreja não tira nada. Quem tira o diabo. Vamos recolher as ofertas. Isso é um jargão do nosso meio, que a gente não para pensar. Mas não tiramos a oferta. A oferta é dada. O governo pode tirar o imposto, porque ele não quer pagar, mas não. Embora o imposto, pagar imposto seja de Deus. A César o dia de César, a Deus o dia de Deus. Palavras de Jesus. Mas nós não gostamos de pagar imposto, né? Agora, imposto nós não temos saída. Ou paga, ou fica devendo. Tá? Certo? E é uma dívida que passa para os herdeiros, viu? Ela vai para o inventário. E você. Então não tem nada. Quando eu voltei, você não paga, mas os herdeiros vão pagar. Porque vai para o inventário. Certo? Eu citei alguns exemplos que aconteceram na minha família. Certo? Mas é como exemplos que influenciam no futuro dos nossos filhos. Eu tive exemplos bons da parte dos meus pais. Eu citei esses exemplos de empregada, mas eu tive um exemplo bom também. Sabe qual é a profissão do meu pai? Meu pai era um delegado de polícia. Uma profissão que poderia dar para ele uma prosperidade sem igual financeira, se ele quisesse não seguir as regras, as leis. Por que hoje eu me considero uma pessoa honesta? Por que hoje eu me considero feliz com o que eu tenho? Por que hoje eu me vanglorio da minha simplicidade e não das minhas excelências? Porque eu tive um exemplo desse. Meu pai tinha uma boca do tamanho do braço dele. Hoje nós temos dentro da nossa igreja e dentro dos nossos lares, influenciando os nossos filhos, o irmão Tiranossauro Rex. Você sabe o que é o irmão Tiranossauro Rex? É aquele irmão que tem boca grande e braço curto. Quer ter para ele muito mais do que ele pode adquirir. Aí depois vem, né? Pastor, pelo amor de Deus, Satanás está armando comigo, pastor. Eu estou com uma dívida
dívida do banco, quanto você ganha, irmão? 13 mil. Quanto é a sua dívida? 15 mil. Como é que você deixou acontecer isso? Ah, mas eu achava que Deus iria prover. Deus não provê todas as coisas? Sim, provê. Mas você tem que trabalhar. Ele não mandou rolar a pedra no túmulo de Lázaro? Mas ele não tinha poder para rolar a pedra? Mas ele mandou rolar a pedra. Ele não mandou ir para o mar, jogar a rede? Mas ele tinha poder para fazer os peixes se multiplicarem ali. Onde é que está a sua capacidade? Ele nos deu capacidade motora, capacidade intelectual. Ele nos deu o direito de ir e vir. Ele nos deu o direito de locomoção para quê? Para que nós fôssemos simples amebas, esperando a comida chegar. Pegar aquela comida. Mesmo antes da queda, o homem tinha que trabalhar, ele tinha que lavrar o jardim. Ele tinha que cuidar e lavrar o jardim. Ele não precisava depender do seu suor, mas ele tinha que trabalhar. E é isso que também está acontecendo na família, da influência interna. A ponto de nós temos família aí que tem filho 40, 45 anos morando na casa do papai e da mamãe. Por quê? Porque não é negócio sair daqui. Aqui eu tenho casa, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho conforto, aqui eu tenho carinho. Aí o salário que você recebe, o salário que eu recebo eu gasto comigo mesmo. Mas em relação afetiva? Relação afetiva eu não preciso. É fácil. Eu saio aí uma noite, fico com uma, fico com outra, e ela a mesma coisa, fico com outra. É uma situação cômoda. E muitos pais, inclusive cristãos, se vangloriam desse filho para si. Se vangloriam porque Deus abençoou ele de tal forma que ele pode ter na casa dele um filho com 45 anos de idade, independente, e que não está preocupado em crescer nem em multiplicar em nada. Está preocupado simplesmente em seguir o seu instinto consumista, o seu instinto individualista, o seu instinto pessoal de progresso. O temor a Deus não existe nada nesse caso. Entenderam como se influencia tanto externamente quanto internamente? Externamente, lembre-se do milagre de Monte Gomes. Internamente, lembre-se do milagre de Borborema. Certo? Monte Gomes, nos Estados Unidos, Borborema aqui no interior de São Paulo. Tem outra Borborema no Nordeste, mas essa que eu estou falando é aqui de São Paulo mesmo. Amém? Eu estou seguindo mais ou menos a apostila, mas essa apostila aqui daria um curso de mais ou menos uma semana, se nós seguirmos toda ela. Então, por isso, sim. Agora nós vamos para o conceito de lar. Família é uma coisa. O próximo conceito seria o conceito de lar.